Magnífico dia, amados irmãos. Na presença do Altíssimo, eu decreto uma semana iluminada do amor do Pai. Que tudo que você iniciar seja sobre o favor do Senhor. Que a gratidão ao Criador seja o primeiro e último sentimento de cada dia. Continuamos a leitura de 1 Samuel, hoje no capítulo 2, onde ele continua a história de Samuel, mas foca principalmente em uma oração de agradecimento e louvor feita por Ana, a mãe de Samuel. Depois de ter concebido e entregue seu filho ao serviço de Deus no templo de Siló, o capítulo começa com Ana expressando sua gratidão a Deus por ter ouvido sua oração e lhe dado um filho. Ela louva a grandeza de Deus e seu poder para reverter as situações e exalta sua justiça. No cântico, Ana destaca as diversas diferenças entre os justos e os ímpios, enfatizando como Deus recompensa aqueles que o seguem e punirá os ímpios. Ela usa exemplos de natureza humana e histórias do passado para ilustrar esses contrastes. Ana menciona especificamente o sacerdote Eli e suas falhas como pai e líder espiritual. Ela profetiza que a descendência de Eli seria cortada devido à iniquidade de seus filhos, que haviam corrompido no sacerdócio. O capítulo também relata o crescimento de Samuel no templo de Siló sob os cuidados de Eli. Ele serve ao Senhor e cresce em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. O capítulo 2 de 1 Samuel apresenta uma importante oração de agradecimento e profecia de Ana, mostrando sua fé e compreensão da justiça divina. Ele também lança as bases para a narrativa de que se desenrolará posteriormente com o desenvolvimento de Samuel como um servo fiel de Deus e os eventos que cercam a família de Eli. E eu convido você para lermos e ao final interpretarmos esse capítulo cheio de códigos para aplicarmos na nossa vida e assim prosperarmos nos caminhos de Jesus. A oração de louvor de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles o Senhor. Julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote,
com um garfo de 3 dentes em sua mão. Enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que iam ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para a assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O ministério de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia para oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, pois, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Profecias contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e as honras a teus filhos mais do que a mim? Para vós engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, ao que me desprezam, serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum na tua casa. O homem, porém, a quem eu desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal a saber o que acontecerá a teus 2 filhos, a Hofni e Fineás,
ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, gratidão por este novo dia, gratidão pela oportunidade de Te servir, Pai, e realizar o que Te é agradável, Pai. Pai, obrigada pela grandeza da Tua palavra, obrigada pela graça da Tua presença em nossas vidas. Pai, que esse devocional entre com clareza nos corações dos Seus filhos amados, entre com providência, abrindo os corações, as mentes e as visões. Pai, no mundo que a gente vive hoje, tantas pessoas cegas por doutrinas que não as fazem enxergar o que de fato Tu queres. Espírito Santo de Deus, invade agora o coração dessas pessoas que me ouvem, compartilhando a Tua palavra, e faça com que elas enxerguem a grandeza do Teu amor, a grandeza da Tua presença, a plenitude, Pai, que o Senhor nos dá diariamente, que acessemos todos nós com grandeza no coração, com vontade, Pai, com persistência, com constância. Que a cada dia a nossa sede do Teu conhecimento, do Teu alimento, Pai, nos seja em abundância, que nós transbordemos o que de melhor o Senhor coloca no nosso coração. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O que podemos tirar como lição e aprendizado nesse rico capítulo e aplicar na nossa vida para continuarmos prosperando nos caminhos do Senhor? Gratidão e louvor a Deus. O capítulo começa com um cântico de agradecimento e louvor feito por Ana, a mãe de Samuel. Ela expressa sua gratidão a Deus por tê-la ouvido e abençoado com um filho. Ela louva a grandeza da justiça do Senhor. Essa atitude de gratidão nos ensina a reconhecer e agradecer a Deus por suas bênçãos e bondade em nossas vidas. Justiça divina. No cântico, Ana destaca como Deus exalta os humildes e derruba os arrogantes. Ela ressalta a justiça de Deus e a sua capacidade de recompensar os justos e punir os ímpios. Essa lição nos lembra que Deus é um juiz justo que age de acordo com seus princípios morais. Cuidado com o orgulho e a arrogância. Ana menciona a soberba e a arrogância de algumas pessoas, advertindo sobre os perigos do orgulho. Ela enfatiza que Deus humilha os arrogantes e exalta os humildes. Isso nos alerta sobre a importância de cultivar a humildade e reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Consequências das ações. Ana profetiza a respeito da descendência de Eli, o sacerdote, e adverte sobre as consequências da iniquidade de seus filhos, que haviam se corrompido no sacerdócio. Essa parte da narrativa destaca a importância de agir com retidão e responsabilidade, considerando as consequências de nossas ações. O crescimento e serviço de Samuel. O capítulo também relata o crescimento de Samuel no templo de Siló, sob os cuidados do sacerdote Eli. Ele serve ao Senhor e cresce em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Isso nos ensina sobre a importância de desenvolver nosso caráter e habilidades enquanto servimos a Deus e as pessoas ao nosso redor. Em resumo, o capítulo 2 de 1 Samuel nos ensina sobre gratidão, justiça divina, humildade, responsabilidade e crescimento espiritual e moral. Essas lições continuam a se complementar às narrativas dos ensinamentos que nós vamos encontrar durante todo o livro de Samuel. E eu desejo a vocês que não sejam apenas palavras, Ouçam, deixe que o Senhor os direcione a realizar o que
que de agradável for para ele. Peçam um direcionamento ao Espírito Santo em tudo que forem fazer. E não neguem ajuda ao seu próximo. Se vocês verem um irmão que está em dificuldade, precisando de uma palavra, peça auxílio ao Espírito Santo, peça que o Espírito Santo seja as palavras que sairão da sua boca, porque as nossas palavras são profecias autorrealizadoras. Tudo que nós falamos é o que a gente está profetizando e desejando. Se você deseja bem ao teu próximo, o teu próximo é abençoado e você por consequência. Se você amaldiçoa alguém, fala mal de alguém, não é o teu próximo que vai receber essa maldição, é você mesmo, porque nós colhemos o fruto daquilo que plantamos. Então a reflexão de hoje é essa. Profetizem o bem, sem olhar a quem, não negue ajuda, não negue. Não nos neguemos a ser o instrumento que Deus nos criou para ser. Que sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.